eu acho que esse curso ele é extremamente assertivo nesse sentido. Porque, independente do perfil de habilidade do conselheiro, ele precisa entender do negócio. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada do nosso videocast Conselho Imobiliário, promovido pela Global Talent, que é uma consultoria em gestão de pessoas com soluções especializadas no mercado imobiliário. Esse é um espaço em que a gente vai receber convidados especiais para debater tendências e discutir assuntos relevantes do nosso setor. Eu sou Iramaia Beltrame, sócia da Global Talent, e hoje recebo aqui nosso CEO, Alexandre Fernandes, para falar um pouco sobre a atuação de uma peça-chave que está sendo cada vez mais requisitada no setor, o conselheiro. Alexandre, para começar, eu gostaria que você explicasse o que faz um conselheiro dentro de uma empresa do setor imobiliário e por que essa função tem se tornado tão crucial nos últimos anos. Tá joia. O conselheiro ele tem a função de auxiliar e, através de fazer as perguntas certas, identificar quais são os principais desafios daquela empresa e, através do seu conselho, do seu auxílio, fazer com que o futuro dessa empresa trilhe o caminho certo, podendo ele contribuir com seu conhecimento, com sua experiência, para que as decisões sejam tomadas da forma mais acertada possível. Hoje em dia, as empresas elas têm uma vontade e a intenção de ter uma governança corporativa cada vez maior. E depende, cada um tem o seu interesse e tem a sua urgência para que isso aconteça. Uns querem ter acesso a um capital que hoje não está mais sendo fornecido pelas vias tradicionais, algumas empresas estão no processo de sucessão e outras efetivamente querem melhorar a sua governança, querem melhorar a sua atuação, querem trazer profissionais que demandam que as empresas estejam cada vez mais bem organizadas para que elas tenham maior chance de sucesso no mercado que é tão competitivo. E faz muito sentido, porque o mercado imobiliário tem um cenário de alta volatilidade, né? São muitas crises aí que são enfrentadas ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo um caráter mais tradicional também. Como o perfil do conselheiro mudou ao longo do tempo para se adaptar a essas novas demandas e desafios, do mercado imobiliário, como novas tecnologias e tendências do setor? O que você acha? Olha, eu acho que a principal mudança dos conselhos nesse setor, elas passam por uma profissionalização maior, uma formação melhor desses conselheiros que estão atuando nessas posições, uma profundidade maior dentro do próprio negócio e do setor no qual eles atuam, especialmente uma visão muito mais focada em dados. Então, hoje, eu acho que não tem mais espaço para uma empresa, ou principalmente um conselho, orientar uma conduta por feeling ou por coisas que já foram feitas e que deram certo. Então, análise de dados eu acho que é a principal mudança, aliada às novas tecnologias que fazem com que isso seja possível, mas eu acho que essa análise cada vez mais criteriosa tem sido o principal diferencial das empresas de sucesso hoje em dia. E realmente a gente tem observado muitas vagas, a gente vem trabalhando uma série de posições dedicadas a isso, análise de dados, inteligência de mercado. Eu acho que é crucial. Exato. De fato, né? Sim. Pensando no futuro do mercado. E aí falando um pouquinho de habilidades e competências, quais você considera que são essenciais para um conselheiro que deseja atuar nesse setor? Olha, nós temos participado da montagem de alguns conselhos também em empresas e nós identificamos que cada empresa tem uma necessidade diferente. Então, tem empresas que têm necessidades mais prementes do que outras. Mas, assim, se fosse para colocar pelo menos 3 ou 4 habilidades, eu acho que um conselheiro que tem um perfil muito específico de finanças do mercado imobiliário, então um perfil financeiro, um perfil de negócios, um perfil de gestão de pessoas que está cada vez mais crítico em cada uma das empresas e um perfil que consiga aliar a tecnologia às novas tendências que o mercado traz para o mercado imobiliário. Então, se tivesse que citar 4, pelo menos, eu citaria esses.
até pela demanda que a gente vê, a necessidade que as empresas têm, mas cada empresa tem uma necessidade específica mais urgente. Não, e é interessante porque acho que tem um ponto também chave, porque ser um bom executivo não significa que você seja um bom conselheiro automaticamente, né? Sim. Então também eu acho que as competências de um executivo são diferentes, eu acho que exige um aprimoramento, se a gente pode colocar dessa maneira, para você se tornar um conselheiro, né? Um bom conselheiro. Sim, eu acho que o conselheiro ele tem que ter uma bagagem suficiente para conseguir orientar a empresa num assunto determinado. O executivo e o conselheiro eles têm funções bastante distintas. Né? Ambos são muito importantes, mas as funções são muito distintas. Um já diz, executivo, ele vai executar, e o conselho vai participar aí das diretrizes e quais serão as execuções prioritárias. Né? Então, não necessariamente um bom executivo, ele vai ser um bom conselheiro. Mas a bagagem para ser um conselheiro ela é necessária e também a formação para você atuar naquela posição específica. Então, você precisa estar preparado, saber o que você vai enfrentar e saber o que você vai ser demandado naquela posição como conselheiro, até para não influenciar na posição do executivo. Então, muitos donos de empresas ou executivos que passam para o conselho têm que ter uma formação, uma preparação, até porque eles não são mais executivos. Eles vão ter que pensar de uma outra forma, tratar os assuntos de uma outra forma e fazer as interações da forma correta na posição de conselheiro. Não efetivamente eles vão poder colocar a mão na massa, né? Eles vão dar um direcionamento estratégico, é uma visão muito mais ampla, né? Exato, decisões estratégicas onde as mesmas sendo definidas, o executivo vai executar o que foi definido naquela reunião. É isso aí. E como que você enxerga, bom, você falou um pouco disso, mas como que você enxerga o futuro das empresas do setor com essa maior adesão de conselhos? Eu entendo que o mercado imobiliário ele sempre sempre atuou de uma forma muito parecida ao longo do tempo. Eu acho que a formação dos conselhos, primeiro que denota a vontade das empresas de terem uma profissionalização cada vez maior, cria uma abertura, principalmente das empresas, e a maioria das empresas são médias e familiares, cria uma abertura para poder receber uns inputs diferentes, visões diferentes, ter um choque e uma discussão saudável para que aquela empresa, às vezes, mude um pouco o perfil ou atue de uma forma diferente. Então, eu vejo de uma forma muito positiva o aumento dessa governança e o que proporciona hoje acesso a um capital do mercado de capitais, que eles não vão colocar dinheiro numa empresa que não tem uma governança, e isso passa para ter não só um diagnóstico, uma implantação de um conselho, mas também que você crie ferramentas para que aquela governança possa ser mantida. Né? Então, existem várias regras e no conselho elas têm que ser seguidas para que essa governança seja mantida. Então, eu vejo de uma forma extremamente positiva, seja para acesso capital, seja para você estruturar uma sucessão. Então, tem empresas que estão passando de geração e, eventualmente, o fundador ou o CEO atual vai ter cadeira no conselho, de novo, sempre lembrando que as funções são diferentes. Então, basicamente, duas oportunidades muito interessantes. Fazer uma sucessão de forma tranquila e eficiente e também ter acesso a um capital diferente, além de, lógico, ter uma empresa com uma governança muito melhor e ter uma percepção de seriedade e de eficiência pelo mercado muito maior. Muito maior, com certeza. E eu gostaria que você apresentasse para o público a nossa formação de conselheiros para o mercado imobiliário, porque eles entendam um pouco melhor qual que é a estratégia, o que a gente tem dedicado tempo, né, a isso. Tá. Esse curso de formação de conselheiros, ele nasceu de uma demanda latente do mercado, seja para que o executivo tenha uma outra carreira, né, tenha um outro passo dentro da sua vida profissional, e para suprir também a necessidade das empresas que querem montar os seus conselhos de terem executivos formados nessa nova profissão, vamos dizer, nova atividade. Então, você precisa ter uma formação específica e as empresas têm uma demanda por pessoas que têm uma bagagem, mas que têm uma formação. Foi aí que a gente teve a ideia de criar um curso de formação de conselheiros, até porque a Global Talent trabalha especificamente no mercado imobiliário,
a gente tem uma rede de relacionamentos bastante forte e extensa no mercado imobiliário, então surgiu essa oportunidade. E o grande diferencial desse curso, né, é que ele é o único curso que trata a formação do conselheiro com um foco especificamente no mercado imobiliário. Então, o que eu falo, se você quer ser conselheiro de qualquer outro tipo de empresa, tem outros cursos que podem, de repente, suprir essa necessidade. Se você pretende continuar trabalhando no mercado imobiliário, ou você já é conselheiro de uma empresa, mas você não tem um background imobiliário, e você é conselheiro de uma empresa do mercado imobiliário, eu acho que esse curso ele é extremamente assertivo nesse sentido. Porque, independente do perfil de habilidade do conselheiro, ele precisa entender do negócio. Claro. Né? Então, principalmente do mercado imobiliário, que é um negócio bastante específico. Né? Então, é importante a gente captar essas duas necessidades. Né? Então, o conselheiro tem que estar preparado e a empresa também vai precisar de um conselheiro que entenda um pouco do mercado imobiliário. Então, você ter a oportunidade de todos os cases, todos os inputs, todas as aulas terem como foco o mercado imobiliário, os exemplos, o que acontece nos conselhos de uma empresa do mercado imobiliário, fora uma coisa que é bastante importante, você participar de um networking de pessoas deste mercado. Dedicadas, né? Então, todo mundo vai ter uma história, uma bagagem e vai poder contribuir muito para que o curso seja cada vez mais rico e que possa ter conselheiros aí realmente com uma bagagem bastante expressiva no mercado imobiliário. Maravilha, e a gente já tem um número de 47 formados, né? Exato, 47 formados e alguns em formação, então já tem, eu acho que teve uma adesão bastante interessante, os alunos formados ficaram bastante satisfeitos, eu pessoalmente fiquei muito surpreso e muito satisfeito com o resultado, com o conteúdo, com a possibilidade de networking, então já tem alunos sendo conselheiro da empresa do outro, já estão fazendo negócios juntos, então a troca foi muito rica. Os alunos que participam têm uma base e uma bagagem muito boa, então só participa C-level do curso, então a gente fala que qualquer um ali poderia ser professor de algum tipo de matéria, então isso é muito, muito rico, tanto para eles quanto para o setor como um todo. Bom, chegando ao final aqui, tem uma última pergunta, Alexandre. Qual conselho você deixaria para quem está nos assistindo sobre a importância de contar com conselheiros capacitados, né, dentro do nosso mercado? Tá. Eu vejo que a vontade de montar um conselho dentro de uma empresa não é só para falar que tem um conselho. Então, o conselho ele traz a possibilidade de você ter uma governança cada vez melhor. Para você chegar a montar esse conselho, você tem que ter uma empresa já bem estruturada. Então, você vai fazer um diagnóstico, você vai estruturar essa empresa, você vai ter condições de gerar informações e relatórios para que esse conselho possa atuar. Só nisso você já tem uma trilha que faz com que a sua empresa esteja cada vez mais bem organizada e mais bem estruturada. Até para você poder ter insumos para você, num conselho, trabalhar essas informações de forma estratégica e conduzir a empresa para o sucesso. Isso colocado, eu vejo que a empresa tem, nesse sentido, condições de ter acesso, como eu falei anteriormente, a capitais diferentes e também você ter visões diferentes de uma mesma situação. Sim. Então, o conselho que eu dou se você não vai montar um conselho no curtíssimo prazo, pelo menos mira a estruturação da sua empresa como se isso fosse acontecer. Porque, no mínimo, você vai ter uma empresa bem estruturada. Mais profissionalizada, mais né? profissionalizada. E se ela crescer, no momento certo, provavelmente você vai trabalhar com um conselho. Então, eu vejo com muito bons olhos, não só para a empresa, para os próprios colaboradores, que vão ter pessoas com pensamento estratégico, definindo, inclusive, cultura da empresa. Sim. E, dessa forma, a chance da empresa ter uma perpetuidade maior aumenta bastante. É grande. Vamos então encerrando o nosso primeiro episódio do Conselho Imobiliário. Alexandre, muito obrigada. Você faz parte de tudo isso. Muito obrigada por topar, estar aqui com a gente, compartilhando todas essas informações, sua bagagem, tá? Eu que agradeço. Eu acho que é um projeto muito bacana e que contribui bastante para que o mercado imobiliário melhore cada vez mais. Então, acho que essa é uma das nossas missões com esse curso. Na Global Talent não é uma empresa de cursos, então esse especificamente faz com que toda a engrenagem
do mercado imobiliário gire melhor, com mais governança e com mais capacitação dos profissionais que nele estão. Maravilha, muito obrigada. Obrigado, Ilha. Estamos aqui para auxiliar você e sua empresa nessa jornada, juntos transformando o mercado imobiliário.